Ele nasceu como um órfão abandonado na vastidão das estepes, destinado a lutar pela sobrevivência. Mas ele se ergueu para se tornar o maior conquistador da história, forjando um império que se estenderia por continentes. Este não é apenas o conto de um guerreiro. É a saga de como um homem uniu um povo, derrubou dinastias e redesenhou o mapa do mundo para sempre. Esta é a história de Gengis Khan, o imperador mongol. No século XII, as estepes da Ásia Central eram um mosaico de tribos nômades em guerra constante. Foi nesse mundo caótico e implacável que nasceu um menino chamado Temujin. Sua vida começou com uma tragédia. Seu pai, um chefe tribal, foi envenenado por rivais, deixando sua família desamparada. Exilados e perseguidos, Temujin e sua mãe lutaram diariamente contra a fome, o frio e os inimigos. Essa infância brutal forjou nele uma determinação de ferro e uma astúcia sem igual. Ele aprendeu a sobreviver, a formar alianças e, acima de tudo, a liderar. Lentamente, através de batalhas sangrentas e uma diplomacia habilidosa, Temujin começou a unir as tribos mongóis dispersas. Ele não queria apenas vencer, ele queria unificar. Em 1206, em uma grande assembleia conhecida como Kurultai, todas as tribos o aclamaram como seu líder supremo, concedendo-lhe o título que ecoaria pela eternidade: Gengis Khan, o governante universal. A partir daquele momento, o mundo nunca mais seria o mesmo. Um exército formidável, disciplinado e leal, estava pronto para seguir seu comando e cavalgar rumo ao desconhecido. Com as tribos mongóis unidas sob sua bandeira, Gengis Khan voltou seu olhar para além das estepes. Seu primeiro grande teste foi contra o poderoso Império Jin, no norte da China. Em 1211, na Batalha de Yehuling, os mongóis enfrentaram um exército Jin muito maior. Mas Gengis Khan não lutava com números, ele lutava com estratégia. Ele usou uma tática de retirada fingida, atraindo a cavalaria de elite Jin para uma emboscada mortal. Seus arqueiros a cavalo, os mais temidos do mundo, choveram flechas sobre o inimigo desorganizado, transformando uma desvantagem numérica em uma vitória esmagadora. Essa batalha abriu as portas da China para os mongóis. A conquista do Império Jin, no entanto, levaria anos. As cidades chinesas eram fortalezas imponentes, mas Gengis Khan era um mestre da adaptação. Ele capturava engenheiros inimigos e os forçava a construir máquinas de cerco avançadas, como catapultas e arietes. Suas táticas de cerco eram revolucionárias, combinando força bruta com terror psicológico para quebrar a moral dos defensores. Uma a uma, as grandes cidades do norte da China caíram. Após suas vitórias na China, um novo e vasto império no oeste atraiu a atenção de Gengis Khan. O Império Corásmio, que se estendia pela Pérsia e Ásia Central. Inicialmente, Gengis Khan buscou relações comerciais, enviando uma caravana diplomática. Mas, em um ato de arrogância fatal, o governador de uma cidade corásmia massacrou os enviados mongóis. A resposta de Gengis Khan foi imediata e avassaladora. Em 1219, ele liderou pessoalmente uma invasão em larga escala, desencadeando sua campanha mais brutal. O exército mongol, dividido em múltiplas frentes, varreu o Império Corásmio com uma velocidade e ferocidade nunca antes vistas. Cidades lendárias como Samarcanda e Bukhara, centros de cultura e conhecimento, foram cercadas, saqueadas e, em muitos casos, completamente destruídas. A escala da devastação foi projetada para espalhar o terror, servindo como um aviso para qualquer um que ousasse desafiar o poder do grande Khan. Em apenas 2 anos, um dos impérios mais poderosos do mundo islâmico foi reduzido a cinzas, e o nome de Gengis Khan tornou-se sinônimo de conquista implacável. O que tornou o exército mongol tão invencível não era apenas a coragem, mas uma combinação genial de organização, tática e psicologia. O coração de sua máquina de guerra era o sistema decimal. Gengis Khan organizou seus guerreiros em unidades de 10, 100, 1000 e 10.000 homens. Essa estrutura simples permitia um comando e controle incrivelmente eficientes no caos da batalha. A mobilidade era sua maior arma. A cavalaria mongol, composta por arqueiros leves e lanceiros pesados, podia cobrir vastas distâncias em tempo recorde, surpreendendo inimigos que nem sabiam que estavam em guerra. Eles viviam na sela, com vários cavalos por guerreiro, garantindo que sua marcha nunca parasse. Mas a tática mais devastadora de Gengis Khan talvez fosse a guerra psicológica. Ele cultivava deliberadamente uma reputação de terror. Cidades que se rendiam sem luta eram frequentemente poupadas, mas aquelas que resistiam enfrentavam a aniquilação total.
As histórias de massacres se espalhavam como fogo, e muitas vezes o medo sozinho era suficiente para fazer cidades inteiras abrirem seus portões. Por trás de tudo isso, havia uma sofisticada rede de inteligência. Espiões e batedores mapeavam o terreno e avaliavam as forças inimigas muito antes do exército principal chegar, garantindo que Gengis Khan sempre tivesse a vantagem estratégica. Quando Gengis Khan morreu em 1227, ele deixou para trás um legado de proporções épicas. Ele havia criado o maior império terrestre contíguo da história, estendendo-se do Oceano Pacífico ao Mar Cáspio. Seu império era mais do que apenas terra conquistada. Sob o domínio mongol, surgiu um período de estabilidade sem precedentes, conhecido como a Pax Mongólica, ou Paz Mongol. Pela primeira vez em séculos, as rotas comerciais, como a famosa Rota da Seda, tornaram-se seguras. Isso permitiu um fluxo extraordinário de mercadorias, ideias, tecnologias e culturas entre o Oriente e o Ocidente. A pólvora, a bússola e a impressão se moveram para a Europa, enquanto o conhecimento ocidental viajava para a China. Gengis Khan também estabeleceu um código de leis, o Yasa, que promovia a liberdade religiosa e proibia práticas como o sequestro de mulheres. Seus filhos e netos, como Ogedai, Kublai e Hulagu, continuaram sua expansão, conquistando a China, a Rússia e partes do Oriente Médio. Embora o império eventualmente tenha se fragmentado em khanatos separados, a influência de Gengis Khan e do Império Mongol já havia mudado permanentemente o curso da história mundial. De órfão a conquistador, de nômade a imperador. A jornada de Gengis Khan é uma das mais incríveis da história humana. Ele foi, sem dúvida, um líder militar brutal, responsável pela morte de milhões, mas ele também foi um visionário que uniu um povo, criou um império que conectou o mundo de maneiras novas e duradouras e estabeleceu as bases para a era moderna. Ele provou que, com determinação, estratégia e uma vontade implacável, um único indivíduo pode verdadeiramente mudar o curso da história para sempre. A sombra de seus cavalos ainda se estende sobre o nosso mundo, um lembrete eterno do poder transformador da ambição humana. Obrigado por assistir a esta jornada épica. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal para mais histórias incríveis e ativar o sininho. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, qual foi a conquista ou tática mais impressionante de Gengis Khan? Deixe seu comentário abaixo. Até a próxima.